Olá, eu sou Fernanda Albuquerque. Gente, hoje eu trouxe uma arte muito massa, mas muito massa mesmo, para compartilhar com vocês. Eu peguei uma camiseta preta que eu tinha há muito tempo ali e desenhei o meu personagem favorito dos Simpsons, o Sideshow Bob. Esse desenho, ele não é um desenho assim difícil de fazer. O que dificulta assim é que ele é um pouco demorado, porque você tem que passar várias camadas de tinta, tem que fazer várias vezes o contorno, mas no final vale a pena porque você tem uma peça exclusiva feita por você mesmo. Eu acho isso bem bacana. Como eu já comentei em vários outros vídeos, eu não compro mais roupas nem calçados, então eu estou sempre transformando e customizando o que eu tenho. Eu acho isso bem legal. Eu fiz um passo a passo assim bem detalhado, explicando exatamente tudo que eu ia fazer. Espero que vocês entendam, espero muito que vocês gostem. Bom, gente, aqui então eu tenho uma camiseta preta e a primeira coisa que eu vou fazer é centralizar o meu desenho. Assim, pra ver onde que eu quero que ele comece, onde que eu quero que ele termine. Então, aqui na gola, eu coloco a régua aqui no número 0. E eu vou querer, acho que aqui, que o desenho comece aqui, ó. Então, eu faço uma marcaçãozinha usando o giz. O giz depois ele sai facilmente com uma esponja molhada, tá? E nas laterais também. Eu vejo assim a lateral da camiseta, aonde que eu quero que o meu desenho, que ele não exceda essa linha. Vou fazer aqui 12 centímetros de cada lateral. E vou fazendo essa marcaçãozinha aí no meio. E onde eu quero que ele acabe. Ele vai começar aqui no pontinho, né? Eu vou fazer mais ou menos aqui, ó, 18 centímetros. Então, aqui eu fiz uma marcação de como eu quero, a última aqui não deu pra ver, aqui, de como eu quero que meu desenho fique, de forma bem centralizada. Aí, gente, uma dica é experimentar a camiseta e ver se você gostou dessa marcação aqui, onde o desenho vai ficar. Feitas as marcações, tudo certinho, já provei, já experimentei, agora eu vou começar a fazer o desenho. Aqui eu salvei no meu celular para mim poder ir vendo e fazendo. Não é um desenho muito fácil, mas eu acredito que eu vá conseguir sim. Eu vou fazer o desenho com giz, tá? Porque qualquer coisa a gente pode apagar. Vou começar por aqui, ó. Não sei se dá pra ver, vou começar por esse pedacinho aqui. Vamos lá. Aqui desce, aqui é o olho. Embaixo do olho. E aqui já vem a linha do nariz. Nariz meio pontudo. E já sobe assim. De dentro do nariz sai um risquinho, que é a boca. Aí lá na frente, faz uma curvinha. Gente, aqui eu notei que eu fiz muito grande assim, ó, no desenho, dá pra gente ver que é mais pequenininho esse traço aqui. Então, eu pego uma esponja, molho um pouquinho de água, tiro assim o excesso da água e apago. Daí eu deixo secar um pouquinho e faço novamente. Eu falei pra vocês, é um desenho um pouquinho difícil de fazer. Aqui eu subi reto, ó, fiz um traço assim meio reto, levemente curvado. Daí fiz a orelhinha, que é um C, como se fosse. E agora aqui eu tô fazendo o outro olho. Eu reparei que ele começa assim na linha aqui do nariz, começa o outro olho. Aí a gente vai tentando. Vai olhando, vai fazendo, se não der certo apaga, faz de novo. Aqui embaixo do olho tem outro risquinho. Daí um risco que cruza todo o olho dele. E a bolinha. Já tá ficando mais ou menos parecido, né? E agora a gente vai começar a desenhar o cabelo. Ó, o primeiro cabelo aqui que eu vou desenhar é esse aqui. A gente nota que ele quase encosta na linha do nariz.
São formas assim meio triangulares, né? E tem várias voltinhas, mas eu vou fazer só um esboço e depois eu faço as voltinhas. Ó, ele quase cai na linha do nariz e sobe. Eu vou copiando igualzinho tá aqui, ó, o segundo cabelo. Ele já vem mais assim pra fora. Faz uma curvinha e já vai subindo. É arredondado, aqui eu fiz pontudo, mas o fim, assim, a ponta do cabelo dele é levemente arredondado. Ele vai subindo. Daí o terceiro cabelo, daí eu vou olhando e vou fazendo. Gente, aqui ficou pronto o desenho, ó. Fiz ele todo com giz, como eu mostrei pra vocês. Só que eu tinha feito muito pra cá, mesmo medindo, ficou muito pra cá. Então, eu tive que apagar tudo e fazer de novo, mas eu fiz da mesma forma, tá? Fui olhando aqui, fui fazendo. Agora, o próximo passo é contornar todo o desenho. Bom, gente, agora eu vou fazer o contorno do desenho. E a primeira coisa que eu vou fazer é colocar duas folhas, assim, de revista do lado de dentro da camiseta, tá? É muito importante colocar o papel aqui, senão a tinta ela vai vazar pro outro lado, tá? Aqui eu vou usar um pincel bem fininho e vou usar a tinta de tecido na cor branca. E vou começar a fazer o contorno do desenho todo em branco. Como eu tinha falado pra vocês, o cabelo dele, assim, são umas curvinhas, então eu já vou fazendo as curvinhas, acompanhando aqui o desenho de giz. Essa parte, ela é bem demorada, mas o efeito também fica bem bonito, né? Vou fazer isso, gente, por todo o desenho, por todo o cabelo. Depois vou descer aqui tudo, fazendo um contorno com a tinta de tecido branca e o pincel fininho. Aqui eu já contornei todo ele com a tinta branca, já ficou bem legal mesmo, ó, ficou bem bonitinho. E agora, gente, eu vou pintar de branco. Por que que eu não vou pintar logo com as cores dele, que no caso são rosa e amarelo? Porque assim, eu quero que as cores fiquem bem vivas. E se eu passar direto o rosa, direto o amarelo, vou ter que passar muitas camadas para chegar na cor que eu quero. Então, primeiro eu passo de branco, faço todo o desenho em branco e só depois eu venho com o colorido em cima e essa cor fica muito bonita, fica muito vibrante. Essas extremidades aqui, essas curvinhas, eu vou fazer com esse pincel aqui, que ele é um pincel assim redondinho e um pouco mais fino. Aí, para preencher o desenho assim, daí eu uso esse pincel mais grosso aqui. Mas para fazer esses cantos aqui, para ficar bem bonito, eu gosto de usar esse pincel redondinho. Aí é só começar a pintar. Usando sempre a tinta de tecido, tá? Ah, uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês é que tem que colocar, assim, uma revista, um papelão, alguma coisa, assim, debaixo aqui da camiseta, porque senão a tinta vai passar pras costas e a gente não quer isso. Então, a gente coloca um papel, eu sempre coloco uma folha de revista, pode ser um papelão também que dá certo, só pra essa tinta não passar. Aí, depois a gente vai conferindo pra ver se realmente tá todo a parte aqui do desenho com o papel por baixo. Aí é só ir pintando. Tô usando a tinta de tecido, tá? Não sei se eu falei, mas é tinta de tecido. Eu já fiz umas pinturas em tecidos com tinta PVA, mas assim, depois de um tempo ela vai craquelando, não fica muito legal o acabamento. Então, agora eu sempre faço com tinta de tecido mesmo. E vai pintando. É bem demorado essa parte aqui, mas eu gosto bastante, acho bem legal. Gente, aqui eu já pintei todo ele com uma camada de branco, com certeza eu vou precisar de mais uma camada, mas enquanto essa tinta vai secando, eu vou fazer o contorno, mesmo a camiseta sendo preta, eu vou contornar todo o desenho com esse pincel bem fininho que eu usei para fazer o primeiro contorno e a tinta de tecido na cor preta. Aqui eu contornei todo o desenho com o preto e passei uma segunda camada de tinta de tecido branco. E agora sim, o nosso desenho tá pronto para receber
as camadas de tintas coloridas. Eu vou fazer o cabelo dele com essa tinta de tecido na cor pink. E o rosto eu vou fazer com a tinta de tecido na cor amarelo ouro. E depois que eu tiver feito todo colorido, eu venho novamente com o preto, aquele pincel fininho, e vou refazendo aqui o traço, ó, que aqui eu meio que ultrapassei, mas depois a gente arruma. Então a gente já tá caminhando para a fase final do nosso desenho. Já passei a segunda camada de branco e agora eu vou passar o colorido. Gente, aqui ficou pronta a nossa camiseta do Sideshow Bob. Ficou bem linda, né? Ficou muito maravilhosa, eu amei demais. Aqui no cabelo eu precisei passar 3 camadas do rosa. O rosa ele manchou legal mesmo, então eu passei 3 camadas. Fui passando a camada, fui esperando secar, fui passando a camada seguinte. E o amarelo ele me surpreendeu assim de forma bem positiva. Precisei de apenas 2 camadas e ele não ficou manchado, ficou bem lindo, ficou bem maravilhoso. E quando a gente compara assim com a inspiração, dá pra ver que ficou bem legal, ficou bem parecida essa expressão dele, eu acho muito massa. Então é isso, gente, aqui ficou pronta então a nossa camiseta. Aqui a minha mãe que fez, então por isso que eu não gravei, pra mostrar uns recortes assim, ó, pra camiseta ficar mais fresquinha, mais massa, assim. Eu vou colocar pra vocês verem como que ficou no corpo, mas é isso. Então, foi um desenho assim difícil, não foi um desenho fácil, não é um desenho fácil de fazer, ele tem alguns detalhes assim, opa, que se você erra, você meio que perde a expressão dele, que era o que eu queria manter, essa expressão meio sarcástica assim no olhar dele. Mas, no fim das contas, a gente fica muito feliz porque dá certo e eu vou colocar pra vocês verem. Então é isso, gente, um grande beijo e até a próxima. Gente, antes de mostrar o resultado final pra vocês, eu esqueci de falar que eu fiz os traços, tá? Fui reforçando os traços com o pincel fininho e a tinta de tecido preta, porque se você não reforça, acaba que não dá pra ver depois, né? Então eu dei uma reforçada no traço. E outra coisa importante, o desenho ele demora em média assim, uns 40 minutos pra secar. Como eu passei várias camadas de tinta, mesmo com a camada de baixo já seca, ele demora um pouquinho pra secar. Então uns 40 minutos e depois você já pode usar a sua camiseta normalmente.